E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar, sexta-feira nunca decepciona, sempre um dia muito movimentado, com muitas notícias, e tem algumas que eu acho que são bem interessantes, inclusive eu acho que vocês vão ficar um pouco empolgados, se é que dá pra usar essa palavra. Quero abrir o vídeo de hoje comentando aí sobre Bolsonaro e a imprensa brasileira. Todo dia uma novela diferente, só que nesse primeiro tema eu já quero começar a falar sobre o Lula, porque uma coisa que a gente já vinha comentando há um certo tempo, que é o temor do PT sobre um segundo turno, isso se confirma, e uma informação nova e bem interessante, né? Por que o Lula teria tanto medo de um segundo turno? Enfim, muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tema. A Globo entrevistou hoje pela manhã, na verdade soltou hoje pela manhã uma matéria que na verdade é uma entrevista com o Janones. É um grande absurdo, quero mostrar pra vocês. Enfim, depois continuamos a falar sobre eleições, Lula versus Bolsonaro. Vamos entrar mais uma vez no tema pesquisa eleitoral. Temos mais algumas informações novas, recentes, no que dizem respeito à pesquisa do Datafolha. Teve um pequeno bate-boca ontem na CNN, que também é interessante. Alguns dados, alguns números. Vocês sabem quem é o responsável técnico, né? O estatístico por trás de todos esses números maravilhosos. Enfim, muita coisa pra gente comentar. Depois a gente ainda continua falando de eleição, mas aí tem um contexto geral com diversas coisas. Ainda falamos mais do Lula. Quero falar um negócio que aconteceu que envolve o INCRA e uma impossibilidade de conceder o título de terras porque o MST não deixou. O Haddad participou de uma sabatina lá na FAAP, e o Marcelo Godoy do Estadão fez uma pergunta sobre um possível envolvimento do PT com um certo grupo, começa com P, termina com C, e a resposta do Haddad eu acho que não caiu muito bem, pelo menos dentro da esquerda. Acho que ele vai levar um puxão de orelhas aí pelos petistas. Enfim, eu quero falar do seu Sérgio Moro, do MBL, declarou basicamente apoio ao Lula, criticou muito o fato do Moro falar que ele está do mesmo lado de Bolsonaro no que diz respeito ao inimigo comum. Enfim, muita coisa pra gente comentar. Depois quero falar do golpe, que continua, mais narrativas, aquela também história dos grupos de WhatsApp, dos empresários, quero atualizar vocês. E aí, se der tempo, não sei, igual o vídeo de ontem, economia brasileira, economia mundial e notícias diversas sobre o globo. E já vamos começar com um tema que gerou muitos comentários ao longo do dia de ontem, que foi o seguinte: Bolsonaro vem reduzindo impostos há um bom tempo. Comentamos até no vídeo de hoje que a esquerda estava reclamando: Bolsonaro abaixou o preço do Whey Protein, mas não tá nem aí para a cesta básica, quando na verdade Bolsonaro há muito tempo já zerou diversos tributos de importação dos itens da cesta básica, desde carne, coisas ligadas à padaria, enfim, muita coisa. Fora todas aquelas questões, desde o início da pandemia, também zerando tributos ou reduzindo bastante, coisas ligadas principalmente a equipamentos de saúde, remédios, etc. E aí Bolsonaro, além de já ter avisado tudo isso, né, falou até em live, ele fez um tweet sobre o tema. O governo federal zerou o imposto de importação de suplementos alimentares, como whey protein, creatina, BCAA, multivitamínicos e diversos itens de nutrição esportiva, além de reduzir de 11,2% para 4% os impostos para diversos outros itens, como proteínas lácteas e albumina. E aí ele fala o seguinte: por que não anuncia redução de imposto sobre alimentos? Porque já anunciamos há meses. Os impostos sobre itens da cesta básica têm sido reduzidos e zerados continuamente desde 2020 para combater os efeitos do fique em casa, que a economia a gente vê depois, e do conflito lá na Europa. Carne bovina, frango, farinha de trigo, café, margarina, óleo de soja, macarrão, bolacha, biscoito, produtos de padaria, pastelaria, açúcar e muitos outros já foram incluídos em reduções passadas, assim como medicamentos, combustíveis, energia e o gás de cozinha. Só que o que tem de interessante nisso tudo é aquela máxima: se Bolsonaro defender a água, eles vão reclamar da água. Eis que surge o Diário do Litoral. Com imposto zerado por Bolsonaro, o whey protein pode trazer riscos à saúde. É difícil. O Paulo Eduardo Martins diz: os caras perderam completamente a noção. Agora começou o uso do mas implícito. E aí vejam só, a coisa ficou tão feia e a repercussão foi tão grande que assim as pessoas, já tá totalmente escancarado o que está acontecendo, que as pessoas reclamaram tanto do Diário Litoral que eles fizeram uma errata. Olha só, errata em matéria sobre riscos do whey protein cuja alíquota foi zerada por Bolsonaro.
Vou ler só o que está grifado aqui pela Tsuki. Não há associação, né? Porque eles falaram que eles achavam que tinha cafeína na composição. E eles viram, né, que não há associação de cafeína na composição do whey protein, que foi citado por engano na reportagem. Informamos que em nenhum momento houve qualquer tipo de conotação política na matéria, somente um erro de apuração acerca das questões já citadas acima. Essa é a imprensa brasileira, imparcial e isenta. Aí Bolsonaro fez uma piada, nesse aqui é óbvio que não é verdade. Ele coloca o seguinte, ó: se eu pedir que as pessoas bebam água regularmente, aí vai ser uma matéria como essa. Tomar água de forma errada pode ser perigoso para a saúde. Entenda. Esse entenda eu senti até uma indireta pro Matheus Leitão, viu? Mas vamos deixar de lado. Recomendação feita pelo Bozo pode ser fatal. Só que quem continuou também e não pediu desculpas, não fez errata, foi a turma da revista Isto É. Que inclusive a capa de ontem, né, é um claro ataque a Michele Bolsonaro. Aí o Felipe Machado escreve a seguinte matéria: zerar imposto do whey protein revela como o governo Bolsonaro está distante da realidade do país. Aí veja só, a falta de escrúpulos do candidato Jair Bolsonaro e de seu entorno político é uma característica tão escancarada que fica difícil imaginar como alguém pode apoiá-lo sem ficar vermelho de vergonha. Em pleno século XXI, temos um presidente do século XIX, época em que a compra de voto era uma prática aceitável tanto para quem comprava quanto para quem vendia. A Isto É está acusando o Bolsonaro de comprar votos. É o vale tudo da imprensa. Isso aqui me cheira a fake news. Mas a imprensa jura de pé junto que eles jamais mentem. No máximo, eles podem extrapolar um pouquinho, mas isso está dentro do direito deles de liberdade de expressão. E sobre essa questão de mentiras contra um candidato, a Globo entrevistou o Danones. Em entrevista, usa as armas do bolsonarismo, mas para falar a verdade, diz o Danones. Aí veja só. Quero mostrar só apenas duas perguntas e as respostas do Danones. A primeira: Danones, dizer que o auxílio emergencial vai acabar, como o senhor fez em live, depois divulgada por Lula, isso não é distorcer o debate com a mesma ferramenta que o bolsonarismo usa? Você vê que a Globo está falando que vocês mentem. Aí o Danones fala, é a mesma ferramenta, mas não com fake news. Não é fake news falar que o auxílio vai acabar. O auxílio que é permanente. Não é fake news. Não é. Estou pegando as mesmas armas que o Bolsonaro, mas para divulgar a verdade. Vai acabar. Então vai acabar. Cadê meu máximo? Essa lógica das redes não é boa nem ruim. O que vai determinar é o uso que você dá a ela. Se usamos para enfraquecer as instituições como Bolsonaro ou se para fortalecer a democracia, eu usei a comunicação de massa para que a mensagem verdadeira chegasse de maneira mais efetiva às pessoas. Que vai acabar? Mensagem verdadeira que vai acabar? Enfrento qualquer jurista desse país do ponto de vista técnico na defesa do que falei. Eu sei a diferença entre Auxílio Brasil e o valor extra que votamos na PEC. Ah, tá. É porque ele falou... Olha como ele termina. Você não vai encontrar uma vírgula minha dizendo que o Auxílio Brasil vai acabar. Ah, então ele usa outros termos para dar a entender que o auxílio vai acabar, só que ele não usa o termo Auxílio Brasil. Ele usa auxílio. É isso. Então a manipulação é uma meia-verdade. Aí vem a Globo e pergunta. Só que, no fim das contas, não é isso que as pessoas podem ter entendido? Quando você fala que o auxílio vai acabar, as pessoas elas não entendem que realmente vai acabar? Aí o que o Danones fala? Eu não posso entrar nesse nível de precisão de como as pessoas recebem a mensagem. Ou seja, ele fala na expectativa que as pessoas não vão entender? E se elas entenderem uma mentira que vai acabar, a culpa não é dele? Então ele não precisa ter nenhuma responsabilidade. Mas acredito que quando falo no fim do auxílio emergencial, os beneficiários entendam exatamente o que digo, porque sabem disso mais do que eu. Será mesmo, Danones? No dia de ontem, do meio pro fim do dia, ele fez vários tweets absurdos
Eu até pensei em trazer em vídeo, mas, gente, o que esse cara quer é apenas engajamento. Tem muita gente dando engajamento, até falando o seguinte: ah, não vai acontecer nada com ele, olha o que ele está falando, isso é um absurdo. Eu tenho certeza que vocês vão acabar recebendo, né, as postagens dele ao longo do dia, mas eu não vou dar palanque para o maluco ficar dançando. Tudo que ele quer, realmente, assim, é a abertura para ganhar cada vez mais engajamento e tentar levar o engajamento dele para o Lula. Então, não deem o engajamento de vocês para isso. Bolsonaro teve 630 milhões de views porque vocês pegaram o seu engajamento, o seu tempo e utilizaram para divulgar o conteúdo de Bolsonaro. Cada pessoa só tem 24 horas no dia, pelo menos pelo que eu saiba. Então usem as 24 horas de vocês para levar coisa interessante à frente. Ficar mostrando a sua indignação, cara, esquece isso por hora. Mostra o feio do governo, desmente uma coisa ou outra. Eu trouxe isso daqui porque é a própria Globo questionando o G-Noite. Falando, cara, mas isso não é uma mentira? Só pra mostrar um pouco, né? Por quê? Quero falar de fake news. E aqui a gente vai começar a entrar na questão até de pesquisas. E a questão do segundo turno que eu falei pra vocês. O pessoal do bastidor andou eu conversando aí com a turma do Lula, do MDB e do Solidariedade. E trouxe aí um fato novo. De uma coisa que a gente já comentou num passado recente. Os temores de Lula. Em conversas com integrantes de sua campanha, do MDB e do Solidariedade, o Lula relatou 2 temores. Primeiro, Lula se preocupa com as fake news bolsonaristas. Quem é que tá divulgando fake news? É os bolsonaristas ou é a turma dele? Será que o Lula está preocupado com as fake news? Ou será que o Lula está preocupado que vocês utilizem o tempo que vocês possuem, o engajamento que vocês têm, para reviver o passado petista, relembrar coisas que aconteceram na era Lula, na era Dilma, relembrar fatos da esquerda como um todo, dos aliados do Lula? Será que... Eu acho que é isso que o Lula quer se referir quando ele diz fake news. Beleza. E o segundo temor? Uma disputa no segundo turno. Por isto, esta semana, ele voltou a insistir que é preciso trabalhar para vencer e encerrar a eleição logo no primeiro turno. O ex-presidente admite a dificuldade que sua campanha tem em disseminar narrativas pelas redes sociais, realmente é narrativo que eles dizem, ou combater fake news, como as que atingiram as últimas semanas sobre fechamento de igrejas, meu corpo, minhas regras. Isso leva à questão do segundo turno. Para o Lula, o segundo turno é uma nova eleição, com paridade entre os adversários e que prevalece a lógica da rejeição. E aí, assim, a expressão que eu usei, eu lembro. Eu basicamente fico me repetindo o tempo todo. Eu falo o seguinte: primeiro turno, o clima já tá entrando naquele fla-flu. Tem gente que às vezes não vai votar, mas quando chegar o segundo turno, eu falava exatamente o seguinte: o cara vai chegar em casa e falar, bicho, eu não votei no primeiro turno. Mas é o Lula. É o Lula. Aí toda aquela turma que tava assim, não, eu vou ver, vai ver. Aí eu falo, cara, a ficha vai cair e ele vai falar, não, é verdade. O PT pode voltar ao poder. Não, eu vou ter que votar. Eu Eu não gosto de Bolsonaro, mas assim, a raiva que eu tenho de Bolsonaro não é assim, tão grande a ponto de eu querer destruir o meu próprio país. Então não dá pra votar no PT. Não dá pra votar no PT. Olha, todas as análises que vinham sendo feitas, né, os temores da campanha do Lula, o pessimismo que saía da ala de Bolsonaro, começava a pairar sobre os petistas por causa das últimas pesquisas, etc. Olha isso daí agora. Eu acho que Bonorinho vai ser reeleito em outubro. Eu acho que ele vai ser reeleito. Só que antes de falar mais sobre a eleição, trazer mais alguns dados e pesquisas, só quero saber se o Lula vai falar que isso aqui é fake news. É matéria do Valor, do Grupo Globo. Lula critica isenção fiscal para igrejas. Conta não pode ficar nas costas do povo. O cidadão, ele paga imposto, aí uma parte do dinheiro dele, que ele já paga imposto, né, ele resolve doar para a igreja, ainda tem que tributar a igreja, né? Bitributação. Complicado, hein? Eu não sou muito a favor de tributar a igreja, não. Lula disse que Bíblia é bobagem para se apresentar como o novo Messias. Quem diz aqui é o jornal O Tempo.
Também seria bem interessante se o Lula explicasse se isso aqui é mentira ou não. Ele tá muito preocupado, né, com essas fake news. E essa daqui eu vou ficar sem acreditar se ele conseguir desmentir. Porque ele tá falando é o Globo. O Globo. Lula chama de bobagem passagem bíblica que promete o paraíso para os pobres. Enfim, seria muito interessante se o Lula pudesse desmentir essas falas. Na verdade, seria interessante se o Lula pelo menos conseguisse criticar o Daniel Ortega, o seu aliado, que ele defendeu, né, o direito dele de se reeleger quantas vezes ele quiser, mesmo prendendo os opositores, e que o Daniel Ortega, recentemente lá na Nicarágua, andou fechando, né, emissoras católicas. Mas tudo bem, vamos continuar. O Lula aí que está com o temor de um segundo turno, Bolsonaro tem 10 pontos sobre Lula no Distrito Federal, diz pesquisa. E isso é interessantíssimo, porque eu acho que a maior parte de vocês vai acreditar, acho que até a imprensa não vai ter o que questionar, se a gente falar que Bolsonaro, não vou ler Bolsonaro, mas que nos interiores do Brasil você encontra uma população mais conservadora, mais tradicional, e são nas grandes capitais que a esquerda tem mais votos. Brasília, em geral, é uma região mais à esquerda, sempre foi. E mesmo numa região mais à esquerda, lá no centro-oeste, Bolsonaro está na frente. Eu acho que isso aqui é um termômetro até pela própria região como um todo. Numa zona onde o PT deveria estar na frente, é Bolsonaro que está, mas essa daqui não vai ter muita repercussão porque foi do Paraná Pesquisas. Então o Bolsonaro está 10 pontos na frente. Volto a falar para vocês. Acho que o Norte, até a imprensa meio que já está sacramentado, que vai ficar para Bolsonaro. Centro-Oeste também. O Sul também. A decisão da eleição vai cair em São Paulo e Minas Gerais. Pode anotar. Vamos continuar. Uma pesquisa aí que toda vez que aparece é motivo de alegria dentro do PT é a Datafolha. A gente comentou sobre ela ontem e tem algumas coisas novas para nós falarmos. É o seguinte, o Leonardo Dias, que tinha feito uma thread ontem, ele complementou. Eu não tinha trago completa ontem, porque ele falou que tinha uma coisa sobre as cidades, que ele queria analisar, tá esperando sair os dados, saíram. Ele complementou a thread, quero mostrar algumas coisas para vocês também. E ele falou o seguinte, né? Ele compartilhou aqui o Paulo Maurício, e fala o seguinte, publicação dela. Eu vi aqui umas fotos, né? Aquele negócio da CUT, o Marcelo Freixo ali, Ciro Gomes. Falei, cara, o que é isso aqui? Aí eu fui dar uma olhada, ele fala o seguinte, o que dizer do viés da análise da Renata Nunes? A estatística responsável pela pesquisa da Datafolha, que não esconde suas preferências políticas. Deixe sua opinião. Aí tá aqui, né? O dado oficial, registrado, pesquisa da Datafolha, estatístico responsável, Renata Nunes César. Mas você deve estar falando, cara, mas o que é que tem a ver? Pesquisa são números. Por mais que ela seja de esquerda, ela vai o quê? Vai torcer os números? Onde você quer chegar com isso? Calma. Você sabe que a gente não fala nada, que a gente não traga uma explicação. Temos aqui, né? Renatinha, trabalhando Datafolha. Tá? Primeiro item aqui, ó. Pra quem não tá conseguindo ver. Calma. Aqui você vê as imagens. Participando do Dia do Trabalhador. Está lá, participando. Marcelo Freixo, Ciro Gomes, Kendi Alencar, Monique Iose, Rita Lissauskas, as minas na história, né? Feminismo, beleza. E aí, olha só, antes da gente falar sobre essa questão, daqui é começar a falar da questão da esquerda. Lá na pesquisa, e a gente trouxe isso daqui ontem, foi só aquela questão das perguntas 5 e 6, que fazem perguntas que não estão mais ligadas a qual candidato está na frente. Porque assim, em tese, na minha cabeça, uma pesquisa eleitoral é para você saber qual é o candidato que está na frente, né? Você está fazendo uma pesquisa para saber como é que está o termômetro da população. Simples assim. Não, agora as pesquisas também têm os objetivos, tem outras perguntas que eles querem entender. Como, por exemplo, né, se eles acham que existe ou não a chance de ter uma ditadura no Brasil, se as pessoas gostam de ditadura ou não, se acham que democracia é o melhor. E sobre isso,
a gente comentou como essas pesquisas, né, eles deixaram de ser apenas os números e também estão servindo para narrativas. E aí, quando você vê que a responsável técnica é de esquerda, aí você começa a falar, pô, é de esquerda, aí a pesquisa tem umas perguntas, né, que criam narrativas, não tem nenhuma pergunta sobre o Lula. Por exemplo, pergunto na pesquisa se você acredita no que Bolsonaro diz, mas não tem perguntando você acredita no que o Lula diz. E enfim, sobre essa questão de ditadura, olha só que interessante. Contra a ditadura, 75% dos brasileiros preferem democracia. É o que a gente estava comentando, aqui é só para provar. Esse tipo de pergunta é só para gerar notícia na imprensa, para dizer que basta, estamos contra Bolsonaro, porque Bolsonaro é um golpista. Bolsonaro vai dar um golpe e as pessoas não aceitam mais ditadura Bolsonaro. Datafolha é ruim para Bolsonaro e empresários já começam a abandonar o barco e piscar para Lula. Ué, por quê? O empresariado se informa pelo Datafolha? As outras pesquisas não servem para nada? A FSB, Paraná Pesquisa, Seis Sigma, Brasmarket, não, só que presta Datafolha? É isso? Você vê como a Datafolha realmente ela serve de matéria-prima para a esquerda criar as suas matérias. Na verdade, isso aqui é uma live. Só 2 horas de live, teve 1.000 espectadores. Aí o Leonardo ele volta. E aqui você se questiona mais uma vez. E você lembra que a responsável técnica curte, né, cortar para a esquerda. Ele fala o seguinte: outra coisa que chama a atenção é a porcentagem das capitais. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Belo Horizonte nessa pesquisa nacional. Eu acho que na verdade ele queria colocar São Paulo, né? Eu acho que ele queria colocar São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, porque ele começa falando de São Paulo. Há um problema sério aqui que não se repete em pesquisas anteriores. A cidade de São Paulo, entre os eleitores registrados no TSE, representa quase 6% dos eleitores do Brasil. Esse percentual foi mantido em 2 pesquisas do Datafolha, de maio e de junho. Curiosamente, a pesquisa de agosto agora usou um percentual de 14,62% da amostra de eleitores. Pô, peraí. São Paulo representa 6%. Mas dos entrevistados, você está pegando 14%. Aí, olha o que a gente já falou lá atrás, e acho que todo mundo vai concordar. As grandes cidades, em tese, possuem uma população mais progressista. Você consegue achar mais pessoas de cabelo azul? Logo, se você distorce esse dado, em vez de pegar os 6%, você pega uma amostragem de 14%, você tem uma porcentagem maior de achar pessoas mais à esquerda. Logo, os números do Lula podem estar inflados. Estranho. Essa inflação amostral também se repetiu no Rio de Janeiro. No Rio, onde há 3,21% dos eleitores, essa proporção também foi mantida em 2 pesquisas. Agora, inflou para 10,72%. Aumentou 3 vezes. Seria a mesma coisa de você reduzir, em vez de pegar 6% de São Paulo, pegar 1% e você aumentar no interior, que é uma região mais à direita. Então, se você quer fazer uma pesquisa, você deveria seguir, né, um padrão de amostragem. Em Belo Horizonte, também tivemos esse efeito. Belo Horizonte tem 1,24% dos eleitores, percentual este também mantido nas pesquisas de maio e junho. Agora, em agosto, vimos esse percentual saltar para 7,80%. E o que é que eu falei? E o que é que não sou eu que estou falando? Isso é uma análise do Valor, da TV, direito até vídeo, CNN, onde foi mais do que eu li, eu não lembro, falando que o Sudeste realmente assim vai ser a região da decisão. E esse pequeno erro, né, essa pequena inflação amostral que o Leonardo detectou está se dando no Sudeste, no maior colégio eleitoral do Brasil, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Que interessante. E aí você lembra que a Renatinha corta para a esquerda? Aí o Leonardo continua. Os bairros onde foram feitas as pesquisas nessas cidades também foram publicados. Pô, então dá para saber. Foi em Bairro Nobre. Será? O pessoal acho que diz que em São Paulo o bairro mais esquerdo é a Vila Madalena. Será que foi lá pesquisar na Vila Madalena?
Quantas pessoas da Vila Madalena foram entrevistadas? Aí ele diz, mas considera essa informação inútil. Ué, como assim inútil? Se for na Vila Madalena, a gente sabe que tem uma tendência a ser mais de esquerda. Mas o Léo continua, já que não vem acompanhada do total de amostrados de cada bairro. Isso é falta de transparência total. Opa! Quer dizer que a pesquisa fala o seguinte, não, a gente fez a pesquisa nesse bairro, nesse bairro, nesse bairro e na Vila Madalena da esquerda, tá? E quantas pessoas foram na periferia, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e na Vila Madalena? Não sei. Será que a pesquisa pegou uma pessoa de cada bairro e o resto tudo da Vila Madalena? Falta transparência aí na Datafolha. Falta muita transparência. Mas você não pode questionar porque a Datafolha, o UOL classifica como um dos institutos mais tradicionais do Brasil. Isso porque eu posso entrevistar muita gente em São Paulo, mas posso ter muito mais entrevistas em determinado bairro do que em outro. Sem ter essa informação, fica difícil entender de fato o que é que está acontecendo. O fato disso ser feito em capitais ajuda ainda mais a esconder fatos. Considero uma absoluta falta de noção, falta de transparência, falta de qualidade e com excesso de viés essa pesquisa. Ela cria uma subdimensão do Brasil e a divulga como uma verdade absoluta. Não é que ela divulga como uma verdade absoluta. A imprensa, trata a Datafolha como o cálice sagrado. Essa é a verdade que eles querem que nós vejamos. Mas é impossível ignorar todos esses fatos e números que eles mesmos estão divulgando. Eles contam com a ignorância do povo para continuar nesse processo, mas estamos tentando aqui mostrar essa realidade para vocês. E aí volto numa coisa que a gente trouxe no vídeo ontem, que é a parte anterior da thread do Leonardo, para quem esqueceu. Uma das perguntas, e que não foi divulgada pela Datafolha os dados, é a pergunta 4. Em qual candidato você votou para presidente no segundo turno da eleição em 2018? Seria interessantíssimo se o resultado da pergunta 4, sei lá, Bolsonaro ganhou quantos por cento dos votos? Eu nem lembro mais. Foi o quê? 50? Vou botar que o Bolsonaro ganhou com 58. O Haddad teve 42. Eu vou botar. Eu não lembro mesmo. Não vou dar pausa para olhar. Se Bolsonaro teve 58, Haddad 42 e teve não sei quantos, sei lá, e 20% anulou o voto, seria muito interessante se a gente conseguisse um resultado de 58% Bolsonaro, 42% Haddad e 20% de voto anulado. Porque aí você fala assim, não, a gente conseguiu pegar o retrato da eleição de 2018. E aí agora a gente tá vendo. Então realmente assim, a gente conseguiu pegar o mesmo retrato e agora a gente tá vendo como as pessoas estão votando agora em 2022. Mas a Datafolha não divulgou quantas pessoas votaram no Haddad e responderam essa pesquisa, e quantas pessoas votaram em Bolsonaro e responderam essa pesquisa. E vamos chutar também números. Já pensou? O Datafolha entrevistou, sei lá, 6 mil pessoas. Se dá 6 mil pessoas que o Datafolha entrevistou, 5 mil votaram no Haddad no segundo turno e 1.000 no Bolsonaro. Estranho, né? Também pode ser o inverso. 5 mil votou em Bolsonaro, 1.000 votou no Haddad. Aí Bolsonaro realmente tem que estar com medo no coração. Então seria extremamente interessante se a Datafolha pudesse divulgar todos esses dados, essas perguntas. A população clama pela verdade. E aí veja só, ainda sobre o Datafolha. Tarcísio está atrás de Haddad entre evangélicos em São Paulo. A Igreja Universal não é a maior de todas as igrejas, quando você olha esse número de pessoas que fazem parte dela. Mas tem uma quantidade razoável. Eu digo Universal porque o Republicanos é bem ligado à Igreja Universal. E aí você vê, Tarcísio é o candidato de Bolsonaro. Tarcísio está num partido que é ligado à Igreja Evangélica. O Lula está desesperado porque não consegue o voto evangélico, mas na Datafolha o Haddad está na frente dos evangélicos. Faz sentido? Faz sentido? Haddad lidera com 27%, Tarcísio com 20% e Rodrigo Garcia com 9%. As coisas são tão complicadas de entender que até o William Vac, da CNN, também não sei se ele tá meio ressentido com a Rede Globo, ele entrou em alguns questionamentos. Questionamentos do William Vac, Vamos ouvir juntos. Está dizendo para o nosso público em
Resumo é o Peraí. seguinte, se eu fizer uma injustiça contigo, você me corrige imediatamente. Você está dizendo para o nosso público, em resumo, é o seguinte, se eu fizer uma injustiça contigo, você me corrige imediatamente. Não olhem para esses números, eles não são o que vai acontecer. Ô, Vac, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu disse que eu ia te provocar? Sim, mas sim. é exatamente isso, que é arranco de você o que você sabe muito de eleição. A pesquisa é o retrato de hoje, né, William? Não dá pra gente tirar dela. Você tem um jogo começando com os 11 de cada lado. Outro dia eu fiz alguma coisa. Você está dizendo para o nosso público, em resumo, é o seguinte... Resumindo, né? É o retrato de hoje. Tem muita coisa pra acontecer, né, Caio Junqueira? Tem muita coisa pra acontecer. É o retrato. Não dá pra levar como se fosse o resultado final das eleições, né? Ah, meu Deus do céu. Aqui foi sobre a iPad, CNN. Mas vá você questionar as pesquisas, aí você é um negacionista. Achei extremamente relevante. E às vezes fico assim até meio triste. Acho que a Rede TV deveria receber muito mais engajamento e audiência da população como um todo. A Rede TV, acho que foi a única TV no Brasil que divulgou a pesquisa do Seis Sigma. A gente falou dela aqui. Você vê aqui, ó. Pesquisa presidencial, é estimulada. Bolsonaro em primeiro lugar com 37,5% dos votos. O Lula, 28,2%. Só a Rede TV divulgou. Essa daqui, com certeza, a Globo jamais capaz da Globo criticar a Rede TV por ter divulgado isso daí. Mas tudo bem. A Globo, falando da Globo, né? A Globo apareceu, eu nem lembrei que tava na sequência. A Tsuki dá até risada, ó. Até duplicou a raiva. Ficou nervosa. Ficou com raiva. A Bela Megali, amiga do Moro. Porque Michele mudou de postura e mergulhou na campanha de Bolsonaro. Porque Michele mudou de postura e mergulhou na campanha de Bolsonaro. Ele escreveu 2 vezes a mesma frase. O crescimento de Bolsonaro no segmento evangélico é creditado à atuação da primeira-dama. Desespero tá batendo. O Lula favoritíssimo, mas tem um temor do segundo turno, teve que se aliar com o Alckmin, teve que fazer a maior aliança de sua história, tá negociando o ministério até com o Renan Calheiros. Favoritíssimo. Trouxe até o Danones. Aí veja só, enquanto a Michele vem sofrendo inúmeros ataques por parte da imprensa, a Janja vem gerando ciúmes. Janja cria incômodos na campanha de Lula por interferências e superexposição. Lembrando que o Metrópolis divulgou recentemente que a turma do PT quer que Janja pare de dar entrevistas durante o período da campanha. Parece que a turma do PT não quer deixar a esposa do Lula falar, expor as opiniões dela, principalmente sobre a pauta de costumes. Isso daí o Janones não ajuda, né? O Janones quer só pegar o engajamento para entregar pro Lula. Agora usar o engajamento dele, fazer uma live com a Janja, falar de pauta de costumes, falar dos eventos de religião. Aí não rola, né? Aí não rola. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, pra gente falar de eleição assim no contexto geral. Ontem eu me deparei com esse tweet aqui de Bolsonaro. Nunca pedi pra ir em podpau nenhum. Falei apenas com Flow. Isso aqui foi uma piada que teve o pessoal falando que meio que o podpau não quis... Ele tá falando do podpau. O podpau não quis levar Bolsonaro, ele foi rejeitado, isso, aquilo, outro e blá blá blá. Só que ele nunca nem pediu pra ir. E saiu até uma matéria, mais ou menos, sobre o tema. Mítico entrevistou Lula, mas diz que jamais receberia Bolsonaro no podpar. O Rica Perrone até comenta o seguinte: é uma opção, um direito. Mas para quem briga por democracia fica estranho, não? Eu recebo qualquer um, tô lá para ouvir, não para impor o que eu penso sobre. Mas enfim, se o Flow ou eu falamos que não aceitamos o Lula, já sabe. E realmente, qualquer pessoa no Brasil que fala não aceito bater papo com Lula vai ser trucidado pela imprensa. Só para fazer um adendo, bem rapidinho. Nesse tweet aqui do Rica Perrone, várias pessoas comentaram. Dentre as pessoas que comentaram, estava lá os Weintraub. Prove o que você está falando. Que ele falou que ele recebe qualquer pessoa no podcast dele e me receba no seu podcast. Aí ele fala o seguinte: que dia, irmão? Manda seu telefone na DM que te levo lá semana que vem. Eu fico meio triste às vezes, porque o cara parece não entender nada.
Eu entendo defender a democracia, dar espaço pra todo mundo, mas ele que tava tão feliz aí, né, o Rica, que o canal dele dobrou de pessoas por causa de vocês, que vocês se inscreveram no canal do cara pra dar uma ajuda, pra dar uma força. Passou uma semana e o cara já tá levando quem tá postando isso aqui sobre Bolsonaro. Esse tipo de imagem. E que virou notícia da Mônica Bergamo. O Weintraub diz, né? É o meme do ano contra Bolsonaro. Eu acho uma lástima. É assim, no final do dia o cara não tá entendendo o risco que o Brasil tá enfrentando. Assim, eu acho que pra mim ele vai votar em Bolsonaro. Isso eu acho que ele entendeu. Mas eu levo qualquer um no meu podcast. Bicho, tem momentos e momentos. Eu acho que tem momentos e momentos. Quer levar, leva. Deixa passar a eleição. Leva depois. Ficar atacando o Bolsonaro nesse momento não é uma estratégia muito boa. A não ser que você queira eleger o Lula. Mas tudo bem. Ainda sobre o post de Bolsonaro do Podpar, olha quem apareceu para comentar. Mamãe falei. Bolsonaro fala o seguinte: nunca pedi para no Podpar, falei apenas com o Flow. Com o Flow. Aí o Mamãe falei, fala o seguinte: claro! Você não é louco de sair do seu ambiente controlado. Uai. Então Bolsonaro só foi no Flow e o Arthur tá falando que Bolsonaro só vai em ambiente controlado. Logo, o Flow é um ambiente controlado. Inacreditável. Atacando os amiguinhos. Se não perguntar o que você mandar, você rouba até celular. Tchutchuca do Centrão. Aí o Igor, lá do Flow, aparece no comentário e fala o seguinte: aí tu tá brincando? Tu sabe perfeitamente que não tem essa parada. Pode brigar com Bolsonaro à vontade, mas não duvida do meu trabalho, índole e honestidade não. Aí o Mamãe falei tinha esquecido que o Flow ajudou eles diversas vezes na propagação de inúmeras narrativas que vocês eram um robô, que tinha gabinete do ódio. O Igor nunca foi uma dessa narrativa, era mais um Monark. Sentava a mão. Aí levaram também o Danilo Gentili. Acho que foi o único vídeo que eu me dediquei a desmentir, porque assim, a primeira meia hora do programa, agora a segunda entrevista mais vista, era a mais vista de todo o programa, é afirmando toda aquela ladainha da CPMI das fake news, gabinete do ódio, contado pelo Carlos Bolsonaro. Aquele maior absurdo. Aí o Mamãe falei esqueceu de toda a ajuda que o Flow deu, aí voltou com o rabo entre as pernas. Não falei, nem quis dizer nada, bicho, dando da sua parte. Fiz 2 vídeos sobre sua entrevista, deixo lá cristalina a minha opinião, para reiterar. Não acho que haja nenhum tipo de desonestidade da sua parte. Ué, mas tu não acabou de falar que o Flow é ambiente controlado? Não acabou de falar que o Flow é ambiente controlado? Esse é o Mamãe falei, essa é a turma da MBL. Esqueceram e brigaram com o amiguinho. O amiguinho que tanto ajudou. Ai, essa turma não entende, assim, não existe nenhum tipo nem de lealdade para com os seus. Na primeira oportunidade, eles abandonam. Vai embora. Eu nem lembro mais do teu nome. Depois de toda a ajuda que o Flow deu, é assim que o Arthur trata. Deixa eu até falar aqui do Arthur. A campanha começou agora e Moro já declarou apoio ao mito. A real é que ele nunca entendeu o que nos move. Tá entendendo, né? O cara é Lula. O que move é o poder. O que move é o engajamento. Não existe nenhum comprometimento com o Brasil com nada. Foi essa turma que criou toda aquela confusão desde 2019. É a turma do Nando Moura, do Gentili, e toda essa ladainha aí. Não entendeu nada. É o poder. O Moro esqueceu. Obviamente o Moro não esqueceu nada, porque o Moro não tá apoiando Bolsonaro. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que é o Moro, não vão se enganar. O candidato da direita no Paraná para o Senado se chama Paulo Eduardo Martins. Número... Eu não quero falar o número errado, mas acho que é 2232. Eu acho. Posso estar errado. Mas o candidato de Bolsonaro, é só olhar, tá no PL. E aí tá lá, né? Ex-juiz... ali embaixo, né? Jamais estarei ao lado de Lula. Diz Moro sob eleição. Ex-juiz indicou que apoiará Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. A gente sabe que Moro é um traidor, mas mesmo sendo um traidor, no mínimo, mas no mínimo mesmo, em sã consciência, Moro ele precisa apoiar Bolsonaro. Primeiro o seguinte, né? O Moro está em busca de um foro privilegiado. E por quê? Porque ele sabe que o PT tá aí.
Sabe que o PT tá aí, na porta dele. Tentaram impugnar a candidatura, etc. Estão começando a questionar várias coisas. Questionaram o contrato dele com Álvares e Marçal. Então, assim, ele tem que ter um mínimo de consciência e falar, cara, ó, o PT vai dar ruim pra gente, hein? O PT vai dar ruim, mesmo que não vença, que não vai vencer, o Lula não vai vencer, vão vir pra cima de mim. Olha o próprio Cláudio Dantas do antagonista, olha o próprio antagonista como vem mudando o discurso, vem começando a bater mais um pouco no PT. A água bateu na canela. Aí, veja só, essa notícia que eu achei interessantíssima, a gente comentou sobre o vídeo, mas é aquele claro retrato do Brasil. Atores gritam Lula, a elite grita Lula, o público, o povo, a tia do Zap, grita mito. O povo apoia Bolsonaro. A elite, a classe aí que tinha acesso à Lei Rouanet, grita Lula. Escolha o seu lado. No dia de ontem também, notícia interessantíssima, Lula fugiu da sabatina da Jovem Pan, fugiu, não aceitou o convite. Parece que quem frequenta apenas ambiente controlado é o Lula, não é Bolsonaro. Bolsonaro vai estar agora dia 22, que é segunda-feira, na Globo, na sabatina do Jornal Nacional. Bolsonaro vai estar na casa do Lula. Não vai me falar que a Globo não é. A Globo é a maior leda do Lula atualmente, vai estar lá. Agora o Lula não quer ir na Jovem Pan. Por que, Lula? Tá com medo? No Jornal Nacional, as perguntas vão ser casadas? O PT já mandou? Vai perguntar só o que você pediu? O Jornal Nacional ele aceita, na Jovem Pan ele não aceita. E aí vejam só, sob ambientes controlados, parece que o PT consegue elevar tudo para um novo patamar. É o supercontrole. O Guga Noblar teve a ousadia e a coragem de dizer o seguinte: comício do Lula em Belo Horizonte quase flopou, estão relatando só 100 mil pessoas. Eu não sei se ele tá falando que são 100 mil pessoas nessa foto, mas se for nessa foto, eu acho que ele não sabe o que são 100 mil pessoas. Eu acho que ele tá muito louco. O Alessandro Santana fala o seguinte: se eu acreditar que nesse rolê tinha 100 mil pessoas, você vai ter que acreditar que cada motocicleta de Bolsonaro tinha 5 milhões de motos. E eu não trouxe isso aqui de forma aleatória. Eu falei que o PT consegue elevar tudo a um novo nível. E não é os 100 mil, não. Calma. O perfil do Twitter, Família Direita Brasil, colocou aqui a foto do local durante o dia. Você consegue ver aqui, ó. Olha o prédio. Você vê aqui o prédio. Você vê que tem aqui, ó, 3 pilastras. Umas 3 pilastras aqui, né? Mais 3 aqui também. Aí você vê aqui também, ó, as pilastras. As 3. Tá vendo aqui, né? 3 pilastras. Você vê que tem umas árvores aqui. Você vê que tem umas árvores aqui também. Ou seja, estamos falando do mesmo local. Agora, olha que interessante. Se você traçar meio que uma linha imaginária, a linha vai ser mais ou menos nessa direção aqui assim, né? Você vai ver que vai ter essa árvore, mais ou menos na direção dessa extremidade do prédio. E mais ou menos aqui também na extremidade desse prédio, vamos ter outra árvore. Ou seja, nesse vão aqui do meio, tem 2 árvores. 2 árvores. Uma na esquerda, uma na direita. Vamos agora à imagem do comício do Lula. Onde está a árvore? A árvore da esquerda, você vê, ó, olha aqui, tá meio ruim de ver, mas tem aqui uma árvore. E a árvore da direita? Onde está a árvore? Você vê, ó, 3 pilastras, e aqui tem mais 3 pilastras. Se você voltar, ó, 3 pilastras, então nessa direção aqui deveria ter uma árvore. E você só vê uma árvore. Onde está a segunda árvore? Se você pegar essa foto aqui e der um zoom, você percebe que tem uma espécie de um vórtex aqui, parecendo que tem um redemoinho, as pessoas estão entrando. Quase o olho do Sharingan aí girando. Eu falei, rapaz, que onda é essa, viu? O PT é sensacional. O PT faz arte. Eu quero saber, onde está a árvore? É a pergunta de 1 milhão. Onde está a árvore do comício do Lula? Ou não vai me dizer que o Lula cortou uma árvore para fazer um comício? Aí é inaceitável. Essa é uma pergunta. Mas também não, removeram a árvore, né? Entre essa foto aqui e o comício do Lula, a árvore desapareceu. Mas fica aí o questionamento para vocês, né? Onde está a árvore
do comício do Lula. Uma tá aqui embaixo, a outra eu não consigo ver. Mas tudo bem. Sobre comícios, participações, o Haddad foi passar batendo aí na FAAP e o Marcelo Godoy, do Estadão, que já escreveu várias matérias interessantes sobre o PT no passado, fez uma pergunta. E o antagonista soltou essa nota com base na pergunta que foi feita. Abre aspas. Tem gente que merece ser averiguada, diz Haddad, sobre petistas acusados de ligação com o primeiro comando. Candidato do PT ao governo de São Paulo, o Haddad disse nesta sexta-feira que acusações de petistas com a facção merecem ser averiguadas. Ele deu a declaração em sabatina na FAAP, organizada pela instituição em parceria com o Estadão. Abre aspas. O crime organizado se infiltra em todas as fileiras. Em grandes associações, você sempre vai ter que vigiar, afirmou Haddad. Tem gente que merece ser averiguada, acrescentou. E o Godoy, ele se referia ao Luiz Moura e o Senival Moura, os irmãos Moura. E aí, Haddad? Eu acho que ele vai chegar no PT, o pessoal vai ficar meio chateado com ele. Acho que o PT não vai gostar muito da resposta do Haddad. Sobre a esquerda, e um grupo que o PT sempre teve bem próximo, que é o MST, isso aqui eu fico triste de verdade, porque só faz atrasar a vida do povão. Povão, aqui não é elite, não é nada. O MST impede INCRA de entregar títulos de propriedade a famílias no Pará. Militantes do MST impediram o INCRA de entregar títulos de propriedade às famílias do assentamento Palmares, localizado no município de Paraupebas, no Pará. O caso foi registrado na quinta-feira. Em nota, o INCRA lamentou a postura do MST e explicou que a entrega dos títulos teve de ser suspensa. O INCRA ressalta que a titulação integra o conjunto de ações do Programa Nacional de Reforma Agrária. A ação promove segurança jurídica, garante o acesso familiar e permite acesso às políticas de apoio à agricultura. O Instituto coordena o fato e, em respeito às famílias do assentamento Palmares, garantirá a entrega dos títulos aos beneficiários em nova data, fazendo valer seus direitos. Por que o MST não quer deixar as pessoas terem suas terras? Porque uma vez que elas consigam, elas vão estar libertas? Elas estarão livres das amarras do MST? Estão usando agricultores? Isso aqui é agricultura familiar, povão! Que lástima. O Demagogia fez essa pequena colagem. À esquerda, MST impede entrega de títulos de propriedade a assentados. Assista ao vídeo. À direita, a parceria do PT com o MST para a campanha e um eventual governo Lula. Lembrando que o ato que do Lula hoje, lá no Anhangabaú, vem sendo organizado pelo MST com o apoio das centrais sindicais. Informações do Caio Junqueira, da CNN. Parabéns, Lula. Parabéns pelos seus aliados. Vamos falar do golpe. Ela tem que falar do golpe. Acho que da economia não vai dar tempo. Guilherme Amado continua. Em grupo de empresários bolsonaristas, usineiros, ofende aí o ministro. João Pessoa também defendeu crimes praticados pelo deputado Daniel Silveira, como defender a volta do AI-5. Aí fala mais coisas. Eu não vou nem entrar no âmbito da matéria. Ainda fala outras coisas, etc., para gerar aquele clima de comoção. Veja só. Mal saiu a matéria, vocês viram que o Randolfo Rodrigues já acionou a justiça. O PSOL a nível federal, né, Câmara, acho que foi não sei, lembro se foi a FAME e a Melchiona juntas, mas enfim, foi a bancada do PSOL na Câmara Federal, também acionou a justiça. E o mandato coletivo do PSOL em São Paulo acionou o Ministério Público de São Paulo. Mas não parou por aí. Corregedoria rejeita investigar juiz de grupo de empresários pró-golpe no WhatsApp. Também já tiveram aí entidades jurídicas que tentaram aí complicar a vida do juiz. O juiz federal Marlos Melek. Tava lá, não, vamos atrás desse cara aí. E a corregedoria falou, bicho, não tem coisa suficiente para te abrir uma investigação. Não tem. Mas isso daqui a gente tá falando da corregedoria.
Porque se depender dos jornalistas, olha o Josias, defesa de golpe por empresários. O judiciário aí, né, já mandou prender por menos. O Josias quer que as pessoas sejam presas. O Josias quer prender o Luciano Hang, quer prender o Meia, quer prender o cara da Coco Bambu, do lado do Shopping Multiplan. Pô, Josias, pesado, né? A turma da CNN até diverge sobre esse tema. A Raquel, ela acha que as pessoas podem ter liberdade para discutir sobre certos assuntos dentro de um grupo. E já a Thais Arbex aqui na direita, né, com essa roupa aqui verde, mas que aquele verde melancia, né, por dentro é vermelho. A Thais Arbex discorda. Olha isso aqui. Consultei 2 advogados hoje, o que eles me disseram é que dizer que o cara, como o sujeito ali diz, eu prefiro um golpe à volta do PT, isso por si não seria crime. Ele pode ter uma opinião execrável, mas é o direito deles de ter aquela opinião. O que precisa se investigar é se aquilo ali levou a atos de financiamento, eventualmente, já tem mas atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime, sim. Há controvérsia nessa. O que os dois me falaram foi que existe o direito da liberdade de expressão. Em que o cara poderia não é de agressão, como diz Alexandre de Moraes. Você pode discordar da opinião deles. Agora, se ele transformou aquilo num ato concreto para financiar campanhas para esse tipo de manifestação, aí sim seria um crime. Isso eu ouvi de 2 pessoas diferentes, de faixas diferentes do espectro político. Coitada da Raquel. Voz solitária nesse debate. Não acho que a Raquel também seja direito nem nada, né? Senão não tava na CNN. Mas você vê que depender da maior parte dos jornalistas, já sabe. E veja a palavra que diz, né? Financiamento. Não, pelo menos se tiver financiamento. Essa ação aqui, como efeito imediato, eles já estão tentando esvaziar qualquer possibilidade de Bolsonaro receber doação de empresários. Qualquer possibilidade. Bolsonaro aí realmente vai precisar do apoio daqueles R$5, R$2, R$10, do povão que puder ajudar, depositar na conta dele, basicamente para pagar suas viagens de avião, que vai ser um gasto absurdo na campanha. Aí veja só, Estadão, veja como a imprensa está fazendo tudo o que é necessário para, assim, ó, eles estão falando aqui, ó, a nossa parte está feita. Depende agora da classe política e se o judiciário quiser. Mas o que a gente fez para falar que o golpe aconteceu está aqui. Os elementos midiáticos estão todos prontos. Exclusivo. 7 de setembro muda depois de inteligência militar detectar ameaças de bolsonaristas radicais no Rio. E assim, gente, na boa, eu acho que isso daqui é muita loucura. Sabe por que eu acho que é loucura? Vamos ver a matéria. 2 parágrafos. A inteligência militar detectou a possibilidade de movimentos mais radicais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro tentarem se infiltrar no desfile de 7 de setembro no Rio de Janeiro para provocar tumulto e defender a intervenção militar no país. Esse primeiro pedaço, beleza. Pode até ser verdade. Não, teu grupo é de radical, quer ir, quer criar confusão. Não discuto. Não vou discordar, não. O alerta foi decisivo para os militares declinarem de realizar um desfile, né, em Copacabana, como queria o presidente. Em pleno bicentenário da independência, a tradicional parada militar no centro da cidade também foi cancelada. No lugar, o exército irá realizar um ato sem arquibancada do desfile de tropas. Só que olha agora. Por várias vezes, o presidente declarou que a comemoração deveria ser transferida ao centro do Rio para Copacabana, onde bolsonaristas organizam um ato. Tradicionalmente, os presidentes da República participam do ato em Brasília. Olha agora. A escolha de Bolsonaro pelo Rio deve-se, segundo interlocutores, ao fato da cidade concentrar o maior número de extremistas que apoiam o presidente. Pessoal, assim, como é que os interlocutores que o Estadão conversou, como é que eles sabem que o Rio de Janeiro possui a maior concentração de extremistas? Foi a pesquisa do Datafolha que falou isso? Foi? Não. Você se classifica como? Você é lulista, você é PT, você é direita ou você é um Bolsonaro extremista? Eu, não, eu sou Bolsonaro extremista. Com base em que? Informações secretas? Você está entendendo o que a imprensa está fazendo? A imprensa está criando toda a cama de gato. Fala aqui, ó.
Só cai. Vem que a gente já preparou. Vem, Randolph. Nos ajude. A coluna de Matheus Leitão, no site da Veja, noticiou que órgãos de inteligência suspeitam inclusive de ataques violentos no 7 de setembro. Aí sai lá, né? É a matéria 2 de agosto. A gente comentou na época. 2 de agosto. Exclusivo. Órgãos de inteligência suspeitam de ataques no 7 de setembro. Tu realmente acha que o Matheus Leitão recebeu essa informação exclusiva? O Matheus Leitão. Logo após o Matheus Leitão publicar isso na época, só para relembrar, né? A Sâmia Bonfim, junto com a turma do PSOL, convocou o general Heleno para prestar esclarecimentos na Câmara. Olha como a mídia e a política gostam de jogar juntos. A mídia e a política de esquerda. E ainda havia a Folha de São Paulo. Os profanadores, incursões violentas em favelas, usa uma palavra muito mais dura, preconceito religioso, empresários golpistas dão o tom da política brasileira. Brasileira não, né? Tá falando de Bolsonaro. Você consegue ver como tá? Por isso que eu volto a falar. Não caiam nesses clickbait. Não fica nessa, não se empolga. Ah, como eu sempre falo, né? Teve um cara que tava falando. O 7 de setembro, Rio de Janeiro, estão dizendo aí, estão me deixando sonhar. Quem sabe vai ser uma reedição de 1964. Você entende a irresponsabilidade? Quando alguma pessoa, um perfil maior, faz esse tipo de afirmação. Olha tudo que a imprensa tem em mãos. Olha a quantidade de perfis que estão nas redes sociais, grupos que ficam mapeando o que é dito na internet. Pessoal, 3, 4 mensagens em separado assim já é o suficiente para essa turma fazer a festa. Não dê motivo. E você vê, a coisa é tão absurda que toda hora aparece alguém para desmentir, ó. Até o Raul Jugman. Golpe militar está fora do radar das Forças Armadas. É maluquice total. Isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo, mas a imprensa não vai desistir. Eles vão levar esse tema até vai acabar a eleição e eles vão continuar falando isso daí. Vão continuar falando do tal golpe. Que Bolsonaro venceu porque ficou ameaçando dar um golpe. A população ficou com medo, aí ao invés de ter um golpe, elegeu o Bolsonaro, pelo menos não ter um golpe, né? É melhor ter Bolsonaro 4 anos do que ter um golpe e o Brasil virar ditadura. Não caiam nesse discurso de maluco. Só mostrar 2 notícias boas sobre o Brasil e a gente termina. Venda no shopping crescem 38% no fluxo... no segundo semestre. Fluxo de pessoas aumenta 59%. Intenção do consumo das famílias mantém crescimento em agosto. Aí aqui já começando da Argentina já. A gente já sob risco de quebra, tem mais algumas coisas, depois voltar para o Brasil, mas assim, acabou. A economia segue na tendência de melhora, população cada vez mais esperançosa, com dias melhores, porque realmente o Brasil vem conseguindo reagir muito bem a todo o cenário. E é isso. Amanhã tem muita coisa pra gente comentar. De eleição, né? Tanta notícia que eu dando prioridade essas questões, acho que são mais importantes. Tá acontecendo do outro lado do mundo, tá acontecendo, tem importância. Quando tiver que fazer algum comparativo que eu achar bem relevante, trago. Mas hoje, fico por aqui. Vou falar no Telegram, pego os vídeos que eu mandei, né? O da CNN aí, sensacional. Essas divergências internas, principalmente do William Vac aí, né? Questionando as pesquisas. E, se gosta do meu trabalho, posta membro do canal, botão de valeu, compartilhar, obviamente. E volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!